Esse é uma cápsula e nós vamos falar do desespero do Kassab, hein, meu amigo? Eu vou te falar um negócio, o Kassab tá desesperado, tá dando entrevista pra um monte de jornal aí, é o que eu tô falando pra você. O PSD sentiu o boicote, tá? Sentiu o baque. Com certeza, pro Kassab tá falando desse jeito com um monte de gente, é porque sentiu o baque, né? Aqui, ó, Kassab vai apoiar a reeleição de Lula em 2026, diz jornalista. Kassab sinaliza que ministérios e emendas não garantem apoio à reeleição de Lula em 2026. Ué, como é que pode? Kassab aponta Ratinho Júnior como candidato a presidente em 2026. Hã? E, no final das contas, o Tarcísio de Freitas, segundo o Kassab, vai ser candidato à presidência em 2030. Que história é essa? O que esse cara tá falando? Qual que é a loucura que tá acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por O Mensageiro do Caos, TNT e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Tarcísio de Freitas será candidato à presidência em 2030, diz Gilberto Kassab. Pois é, o Kassab, ele não quer o Tarcísio antes de 2030, não quer em 2026, mas por que isso, né? Que coisa estranha. Mas o mais estranho é a quantidade de reportagem que o Kassab tá dando esses dias. Isso aqui é tudo reportagem de agora, tá aqui, ó, 9 de outubro, isso daqui 9 de outubro também, aqui, ó, 9 de outubro, tudo de hoje. O Kassab falando pra um monte de jornal, pra um monte de coisa. O que esse cara tá falando, né? Eu já falei no meu vídeo anterior sobre a questão do Malafaia, que a minha hipótese aqui é justamente isso, né? O PSD sentiu muito o baque com o boicote que foi feito contra o PSD, sofreu muito nessas eleições. Ah, mas ganhou o maior número de prefeituras, meu amigo, ganhou menos prefeitura do que tinha. Eles tinham 1.040, ganharam só 888, diminuiu o número de prefeitura do PSD e ganharam prefeituras pequenas, cidades pequenas, tá? A verdade é essa, não é que cidades pequenas sejam desprezíveis, não sirvam pra nada, não é isso, mas certamente tem um peso político no Brasil menor do que as cidades grandes, né? É uma coisa você ganhar Curitiba, capital de estado enorme, com um monte de habitantes, uma importância política enorme, é muito diferente de ganhar uma cidadezinha lá no interior de sei lá onde, lá numa cidadezinha pequenininha de 5 mil habitantes, tá cheio de cidadezinha pequenininha aqui no Brasil, com poucos habitantes, que no final das contas, assim, é importante também, é lógico que o prefeito é importante ali, mas não é uma coisa tão decisiva, né? Então o PSD, o MDB e o PP, que são os partidos do Centrão, ganharam muita cidade pequena. Eu já expliquei pra vocês lá no vídeo aqui no canal, quem ganhou essa eleição foi o PL. O PL, nas cidades do G103, que é o número de cidades que tem segundo turno, as cidades com mais de 200 mil eleitores, as grandes cidades do Brasil, o Brasil tem 103 grandes cidades. Nessas cidades, o PL ganhou de lavada, foi o partido que mais teve votos nessas cidades todas. E um monte dessas cidades, 51 dessas cidades, estão indo para o segundo turno. Então, metade mais ou menos das cidades vão para o segundo turno. Então, nessa metade, o PL já ganhou a maior parte, mas ainda tem metade que vai disputar. O PL continua tendo candidatos em um monte dessas cidades que vão para o segundo turno, mas é isso que está batendo desespero no Kassab e no PSD. Por quê? Continuando o boicote ao PSD, eles não vão ganhar muita coisa. E aí, essa é a preocupação deles, né? Vão ficar com um monte de cidadezinha pequenininha, mas as cidades que importam mesmo, as cidades que realmente têm relevância política no Brasil, o PL está muito na frente, né? E a gente já falou sobre isso, sobre como que o Malafaia, aquela briga do Malafaia com o Bolsonaro, lá o Malafaia falando um monte de coisa pro Bolsonaro, como na verdade é o Kassab mandando um recado pro Bolsonaro através do Malafaia, né? O Kassab e o Malafaia são próximos, né? Enfim. Aí você vê o Kassab falando pra caramba pra jornal. Por que o Kassab tá falando tanto em jornal, né? Então repara que ele fala aqui que vai apoiar a reeleição do Lula em 2026. Diz um jornalista. O jornalista diz que o Kassab vai apoiar o Lula em 2026. Eu não descarto isso não. Por que ele tá falando que o Tarcísio seria candidato em 2030? Por que ele tem contra com 2026? Qual que é o problema? Pra quem que tá reservado 2026, né? Aí ele fala aqui, aí depois ele voltou atrás. Ele diz que ministérios e emendas não garantem apoio à eleição de Lula em 2026. Talvez porque ele esteja percebendo que falar que vai apoiar o Lula em 2026 é complicado, né? Ele tá lutando uma briga contra a base do Bolsonaro, contra a direita. E a direita tem ganhado as eleições todas aqui no Brasil, principalmente nas cidades grandes. Isso é outro fator que eu acho que é importante notar também, tá? Em cidades muito pequenas, é aquele fator que eu já falei pra vocês, o pessoal vota em quem é conhecido. A pessoa não vota no partido, não interessa o partido. Ah, é o fulano de tal, o Zé da Silva. Ah, eu conheço o Zé da Silva aqui, trabalha não sei aonde, faz não sei o que. Você conhece a pessoa pessoalmente. Em cidades pequenas é assim, né? Você vota na pessoa porque você conhece a pessoa. É diferente de cidade grande. Cidade grande você não sabe que é o cara é político, né? Aí o peso do partido, o peso da ideologia conta bastante. Enfim, o Kassab falou de um lado que vai ganhar, do outro lado que não vai apoiar o Lula, depois disse que vai apontar o Ratinho Júnior como candidato a presidente em 2026, e o Tarcísio Freitas vai pra 2030, e dessa história toda aqui, a coisa que eu tiro disso daqui é que o Kassab tem algum plano para 2026 que ele não quer falar qual é. Porque só pode ser isso. Nada disso daqui é verdade. Nem que ele vai apoiar o Lula, nem que ele não vai apoiar o Lula, nem que ele vai apoiar o Ratinho. E, bom, ele deixou claro que o Tarcísio é o projeto dele de longo prazo. Mas em 2026, quem que vai ser o presidente do Brasil em 2026? Aonde que tá? Por que o pessoal tá querendo encaixar nessa história aí, né? Eu já falei pra vocês que nada me tira da cabeça que o Kassab é quem tá por trás dessa maquinação toda com o Alexandre de Moraes. Toda essa mudança de posição do STF, né? O STF prendeu o Lula, né? Em determinado momento teve julgamento no STF que permitiu a prisão do Lula. E de repente mudou de ideia. De repente tem um negócio aqui que fala, não, temos que mudar os rumos aí completamente, vamos mudar tudo, soltar o Lula pro Lula concorrer com o Bolsonaro. O que aconteceu nisso daqui? Eu já expliquei pra vocês isso em outros vídeos, né? Em 2018, quando teve a queda do Lula, né, em 2016, com a eleição de 2018, o pessoal achava que iria pro PSDB, pra esquerda permitida, pra direita permitida, né? Que eles entendem como direita permitida, que na verdade é esquerda, a gente sabe disso, né? Eles achavam que o Alckmin ia ganhar em 2018. Estavam tranquilos. Aí de repente o Bolsonaro começou a crescer. Eles trataram o Bolsonaro como um fenômeno passageiro. Não, um negócio que vai ali, não vai ganhar nada, coisa e tal. Mas no final das contas o Bolsonaro ganhou. No primeiro momento, eles continuaram no mesmo rumo. Eles falaram, não, o Bolsonaro não vai aguentar se manter no poder, ele vai cair, vai acabar caindo, não tem essa não, o Bolsonaro não vai dar em nada, não vai conseguir governar e coisa e tal.
Só que Bolsonaro conseguiu governar, conseguiu se manter no poder com muita força. E mais do que isso, fez um ótimo governo, né? Mas, olha só, com a pandemia, quando começou a pandemia, o pessoal falava, agora o Bolsonaro cai, agora ele não aguenta. Nenhum presidente normal, um presidente com apoio político, conseguiria se manter na pandemia. Ainda mais o Bolsonaro, que é um novato, um cara que não tem essa desenvoltura política toda. Agora Bolsonaro cai. E Bolsonaro não caiu. Quando chegou a pandemia e Bolsonaro não caiu, aí que esse pessoal percebeu que a coisa era mais séria do que eles imaginavam. E aí que eles viram que como é que a gente vai tirar Bolsonaro de lá? Como é que a gente vai voltar o poder para a direita, o que eles chamam de direita, de centro-direita, que é o PSDB, o PSD, essa turminha toda, né? E aí que eu falo pra vocês, esse foi o plano que foi maquiado por esse pessoal. Tiraram o Lula para o Lula concorrer, porque o Lula era o único que conseguia tirar Bolsonaro do poder. Tiraram o Bolsonaro do poder, vão dar um jeito de tornar ele inelegível, né? Fizeram isso e coisa e tal. E aí que fica curiosa essa história. Por que a eleição de 2026 é especial? O que eles estão planejando? O que tem esse pessoal todo falando aqui? Que 2026, sei lá o que, não, Tarcísio é só 2030, não vai ser 2026 agora. Ah, não, porque o Tarcísio pode se reeleger em São Paulo ainda, ficar mais um mandato em São Paulo ainda. Pode, mas ser presidente da República é ainda mais importante. Eu tenho certeza que o Tarcísio deve ter algum amigo dele, alguém que ele considera que pode ser o sucessor dele em São Paulo, né? Enfim, eu não vejo problema nenhum em o Tarcísio ir para a presidência e botar alguém em São Paulo em 2026. Ele certamente vai conseguir fazer isso. Essa história toda tá muito mal contada, né? Ou seja, esse pessoal vai apoiar o Lula na reeleição em 2026, vão querer fazer 2 governos Lula agora? Será isso combinado? Ou será que eles vão fazer uma estratégia tipo Kamala Harris lá nos Estados Unidos, né? Vão chegar em 2026 e vão botar o vice, o Alckmin. Eu não descarto isso não. Eu tinha a impressão, e eu esperava que acontecesse isso, que eles tivessem colocado o Alckmin já na expectativa de fazer o impeachment do Lula e o Alckmin assumir de uma vez, né? Porque afinal, foi assim que o Brasil teve governos do PSDB, né? Foi com o impeachment do Collor, assumiu o Itamar Franco, que depois o ministro da Economia do Itamar Franco, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que foi o governo do PSDB aqui. O que esse pessoal quer é o PSDB. Então eu não descarto essa ideia deles estarem querendo fazer esse negócio com o Alckmin, não. Mas pode ser que eu tenha entendido errado. Não é o impeachment que eles buscam. O acordo que eles fizeram com o Lula, né, de botar o Alckmin como vice dele e tudo mais, é exatamente visando isso. Lula, tu vai ficar 4 anos, depois o seu vice vai concorrer, vai ser o Alckmin. Ninguém tá falando do Alckmin concorrer em 2026. Justamente por isso que me faz imaginar que seja exatamente esse o plano do pessoal do PSD e do PSDB, né? E aí depois de 2030, aí abre o jogo, aí vai quem quiser, aí vai o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro vai estar, pode ser candidato também, né? Tudo indica, né? Enfim, o ponto central é, o Kassab tem planos pro Brasil. É ele que tá jogando esse jogo, ele que tá montando esse jogo todo por trás aí do Alexandre de Moraes, por trás do STF, por trás do Lula. Quem tá manipulando esse troço todo é o Kassab. Mas, de novo, o Kassab foi ferido, ele tá machucado, ele se sentiu machucado, o pessoal percebeu que ele é o problema. E agora ele tá tentando se safar dessa história, ele tá querendo recuperar o controle. É isso que tá fazendo. É por isso que tem tanta entrevista do Kassab falando tanta merda por aí. E vai tudo depender desse segundo turno. Então é muito importante continuar o boicote ao PSD. Votar não, 55 de jeito nenhum. Vote em qualquer outro, menos no PSD, né? A menos, é claro, eu não sei se tem alguma cidade dessa que é PSD versus PT, ou versus esquerda. Aí nesse caso tudo bem, vota no PSD, é menos pior, né? Mas se tiver a opção de direita, realmente é muito melhor, né? E é muito importante lembrar aquilo que eu falei pra você. O fato do Kassab estar apoiando o Tarcísio de Freitas não quer dizer nada, meu amigo. O Lula também apoia o Tarcísio de Freitas, não quer dizer nada. A questão toda é, o Tarcísio de Freitas quer Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas deixa claro que Bolsonaro é a liderança do Brasil e ele não vai abrir mão disso. Ele falou isso aqui, ó, num post no Instagram, aqui, ó. Precisamos de uma direita cada vez mais forte e pronta para enfrentar os desafios que emperram o nosso crescimento, bem como a ameaça que a esquerda significa para nossa liberdade. O presidente Jair Bolsonaro é nossa maior liderança política. É quem deu voz ao sentimento do brasileiro e, apesar das crises que enfrentou, deixou um legado calcado em medidas estruturantes. Aqui em São Paulo seguiremos trabalhando para defender esse legado, defendendo os valores da família, o liberalismo econômico e a garantia de dignidade e prosperidade para todos. Linda mensagem do Tarcísio de Freitas. É o que eu falo para vocês. Não se iludam com esse apoio do Kassab para o Tarcísio de Freitas. Perigoso é se o Tarcísio apoiar o Kassab. Aí eu vou ficar preocupado. Se o Tarcísio der sinais de que está do lado do Kassab, aí é outra história. Mas por enquanto isso indica que não. Ele está governando São Paulo, ele precisava do apoio do PSD para governar São Paulo, então tá o Kassab lá como secretário dele. Não tem problema isso não faz diferença. Isso é política normal. Diferente é quando a orientação política, a orientação ideológica muda. Aí eu ficaria preocupado. Se o Tarcísio mudar a sua orientação ideológica, eu ficaria preocupado. Aqui eu não vejo problema nenhum. E vejo muito desespero do Kassab. O Kassab está desesperado, meu amigo.